Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 12. Nós vamos ler hoje do verso 12 ao verso 38, dando sequência às nossas meditações nesse Evangelho, quarto Evangelho, Evangelho extremamente importante para a história da igreja, para a história da doutrina, para a fé cristã. Temos aprendido sobre o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Nós vamos ler então capítulo 4, verso 19 em diante, até o verso 38. Diz assim: A mulher então lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: O que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhe declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Amém. Vamos orar, pedindo mais uma vez a bênção, a graça do Senhor sobre a nossa vida. Vou pedir ao presbítero Leandro que nos eleve a Deus nesta oração. Vamos orar, irmãos. Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Louvamos o teu nome por essa chuva que cai, passa. Amém, Senhor. Ó Deus, nós pedimos esse grandioso Deus que domina o céu, da terra. Amém, amém. Meus amados irmãos, vamos resgatar a história na qual nós estamos meditando nesse domingo passado, hoje também, a história dessa mulher samaritana que estava à beira de um poço, encontra-se ali com o Senhor Jesus, eles travam uma conversa.
Nós, então, estudamos e meditamos no domingo passado a respeito da promessa que Cristo fez àquela mulher, que Ele era capaz de dar a ela a água da vida. E nós, então, falamos a respeito da água da vida. A água da vida, ela é insubstituível. A água da vida é um bem extremamente essencial, necessário e imprescindível para a vida, especialmente daqueles que se declaram, se dizem seguidores de Cristo, se dizem cristãos. Aquela mulher era samaritana, nós sabemos que os judeus e os samaritanos não se davam bem. Temos aqui, inclusive, o Senhor Jesus, e o próprio texto, nos versos que nós lemos, relata isso, o Senhor Jesus vencendo alguns preconceitos daquela época, não é? Apenas um parêntese, uma informação muito interessante, não é? Para aqueles que, por exemplo, acusam o cristianismo de não respeitar as mulheres, de ser machista ou coisa desse tipo. Obviamente que os preconceitos existem, obviamente que muitas vezes o machismo é identificado com uma certa facilidade na cabeça e nos atos de algumas pessoas. Talvez até nós enxerguemos aqui, de alguma forma, o preconceito dos discípulos do Senhor Jesus, que quando voltaram da cidade, o viram falando com aquela mulher e o interrogaram, não no sentido de por que o Senhor está falando com ela, qual é o assunto, qual é a necessidade, qual é a bênção, né? Como às vezes nós costumamos falar, mas incomodou aos seus discípulos o fato de ele estar conversando com a mulher. Mas Jesus, ele quebra esses preconceitos sociais que não encontram o menor fundamento na revelação de Deus e na palavra de Deus. Ali existiam dois problemas sociais envolvidos naquela conversa do Senhor Jesus com aquela mulher. Eu falei isso no domingo passado. O fato dela ser samaritana e o fato dela ser mulher. O Senhor Jesus não toma isso como um obstáculo para que a sua conversa fosse travada com aquela mulher. Muito mais do que isso. O Senhor Jesus não toma isso como um obstáculo para impedir que a vida daquela mulher fosse transformada através da salvação que lhe estava sendo oferecida. Numa linguagem usada pelo próprio Senhor Jesus, a água da vida que estava sendo oferecida para aquela mulher. E nós olhamos então o desenrolar dessa história e vamos perceber claramente que de fato essa mulher teve a sua vida transformada. Veja que a conversa se dá, né, entre Jesus e aquela mulher. A todo momento ela não mostra que não compreende a fala de Jesus, em alguns momentos até esnoba um pouco aquilo que Jesus estava falando a respeito dela, quando fala que poderia dar a ela a água da vida. E ela diz, olha, você não tem nem sequer um balde para puxar a água do poço, como é que você vai me dar essa água? Até o momento em que Cristo revelou àquela mulher o seu poder, mostrando para ela que ele a conhecia profundamente. Mesmo que nesse instante aqui nós estejamos diante do primeiro encontro que o Senhor Jesus teve físico com aquela mulher, mas o Senhor Jesus conhecia profundamente a vida daquela mulher. Como o Senhor Jesus conhece profundamente a nossa vida. O Senhor Jesus sabe o que nós fazemos ou deixamos de fazer. O Senhor Jesus conhece os nossos pecados. O Senhor Jesus conhece as nossas mentiras. O Senhor Jesus conhece toda a nossa falsidade, mas Ele conhece também toda a sinceridade que existe no nosso coração. E ao revelar-se poderoso para aquela mulher, revelando então pontos que ele não poderia saber e não poderia revelar se não fosse o Verbo de Deus que se fez carne, aquela mulher então cai em si e finalmente ela é atingida pela água da vida e finalmente a salvação entra no seu coração. Ela percebe o poder de Cristo, ela percebe o poder daquele diante de quem ela estava e com quem ela estava falando. E aí, portanto, nós nos deparamos agora com os efeitos que essa água da vida produz no nosso coração. Domingo passado nós falamos sobre a importância da água, insubstituível, não é? Imprescindível, uma necessidade universal. Todos pecaram e carecem, não é, dessa salvação em Cristo Jesus. Hoje, analisando um pouco a história dessa mulher, nós vamos perceber
como essa água da vida, ou como a salvação atinge o nosso coração, atinge a nossa vida, modifica o nosso ser. Eu digo isso, irmãos, porque é impossível falarmos de salvação se não falarmos de transformação. É impossível falarmos de um encontro verdadeiro com Cristo se nós não falarmos de transformação. Pelas obras, nós somos e seremos capazes de reconhecer e de perceber se de fato nós somos salvos, se de fato nós acessamos a água da vida, se de fato e de verdade nós tivemos um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor Jesus. O primeiro ponto que é modificado na vida daquela mulher, e com certeza haverá de ser modificado na nossa vida também, é que quando bebemos da água da vida, nós somos transformados em verdadeiros adoradores. É como se o princípio maior da nossa existência voltasse a ser a razão da nossa existência. É como se o motivo maior da criação do homem, até porque nós estamos nascendo de novo, até porque nós estamos sendo feitos nova criatura, não é? O segundo Adão está trazendo agora, de uma forma bendita e maravilhosa, a vida aonde só existia a morte. Nesse momento, resgata-se a razão maior da criação da humanidade, que é a glória, que é o louvor, que é a exaltação do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus que é soberano. Veja que o diálogo agora não é mais se o Senhor Jesus podia tirar a água do poço, se não podia tirar a água do poço, o que significava isso ou significava aquilo outro, mas aquela mulher então fala de adoração. Veja, verso 19, a mulher então disse, né, depois de ter contato com o poder de Deus, revelado em Cristo Jesus, depois de Cristo ter revelado que ela tinha tido vários maridos, que o que ela estava atualmente não era marido, mostrando claramente que conhecia profundamente a vida daquela mulher, naquele momento cai a ficha, como nós costumamos dizer, e ela então diz, agora eu sei que o Senhor é um profeta. É como se ela começasse aqui a reconhecer o poder de Cristo. Ela tem acesso ao poder de Cristo. Lhe é revelado esse maravilhoso e bendito poder. E a ela então diz, nossos pais adoravam nesse monte, não é? Mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aqui está claro, posta uma rixa histórica entre Samaria, representando o reino do norte, e Jerusalém, representando Judá, não é? Onde os reis do norte tinham estabelecido como estratégia para consolidar, não é, naquela divisão dos dois reinos, os seus domínios locais de culto, lá no norte, e não em Jerusalém. Haja vista que se todos as 10 tribos que ficaram no norte sempre fossem a Jerusalém adorar, o poder do rei, não é, poderia ser colocado em xeque. É como se estivesse ainda em contato com o outro reino. Nós não queremos isso. Então nós vamos subverter a ordem de Deus, nós vamos subverter a orientação de Deus, nós vamos fazer aqui no nosso próprio reino os lugares que nós entendemos propícios também para adoração. A mulher então começa a falar a respeito disso, dessa adoração. Se nós estudarmos um pouco a história dos dois reinos da divisão, nós vamos perceber que o reino do norte, o sul também passou por isso, mas muito mais o norte, se envolveu absurdamente com práticas pagãs, não é? Violando a verdadeira adoração, violando o nome do verdadeiro Deus, colocando muitas vezes os Baalins, os deuses pagãos, em primeiro lugar, em detrimento de Deus. Há uma confusão no que diz respeito à adoração na mente dessa mulher. Ela expõe isso ao Senhor Jesus, não é? Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aí, quem está com a razão? Quem adora no Monte Gerizim ou quem adora em Jerusalém? Quem adora no norte ou quem adora no sul? Quem é que tem razão? Quem vem a um templo especificamente adorar? A um lugar específico? Aquele que vai fazer as suas peregrinações?
num lugar santo, numa terra santa, no santuário, seja lá onde for, ou aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. Então vejam, meus amados irmãos, que o que o Senhor Jesus estabelece aqui para essa mulher é que a adoração ela não está vinculada e restrita a um lugar. Muito mais importante do que o lugar são os adoradores e o ser adorado. Muito mais importante do que a geografia ou a briga geográfica a respeito disso é o nome daquele que deve ser exaltado e aquele que deve ser adorado. O lugar não é o mais importante. Me parece que isso fica claro na resposta do Senhor Jesus. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. O que o Senhor Jesus está ensinando àquela mulher é que a verdadeira adoração, ela tem outros elementos. Ela está fundamentada em outros princípios e não na geografia, não no exterior ou no estereótipo. A ordem do Senhor nosso Deus de que nós não devemos adorar a imagens, que nós não devemos adorar a coisas criadas e feitas pelas mãos dos homens, é uma das ordens mais antigas que nós encontramos na palavra de Deus. E isso por uma razão muito simples. O nosso Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não é matéria como nós temos a matéria. Deus não é um pedaço de pedra, por mais bonita que seja a forma que eu consiga dar aquele pedaço de madeira, aquele pedaço de pedra, aquele pedaço de ferro, aquele pedaço de bronze, a uma pintura, a um ícone, seja lá o que for. Deus não pode ser sequer comparado a isso. Sequer nós poderíamos chamar isso de sombras de adoração. Na realidade, todas as vezes que nós tentamos dar a Deus uma forma que Ele não tem, nós vamos correr o risco de cairmos na idolatria. Nós vamos começar a adorar a criação ao invés do Criador. Se eu construo algo, aquilo é criação das minhas mãos. Se eu modelo algo, aquilo é criação das minhas mãos. E por mais que alguns digam que há uma grande diferença entre adorar e venerar, não é? Entre depositar o tributo que é dado a uma divindade e apenas o respeito, que seria aqui a ideia da veneração. Eu digo que o nosso coração ele já é, por natureza, inclinado à idolatria. Logo, nós precisamos estar distantes de qualquer coisa que se assemelhe a isso, ou qualquer situação que possa acionar esse mecanismo que existe no nosso coração, o desejo de adorar. Isso é visto, meus amados irmãos, em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, pensemos numa atividade que é muito comum ao brasileiro de um modo geral. Obviamente nem todos gostam, mas a maioria do brasileiro, por exemplo, gosta de futebol. O futebol é uma fábrica de ídolos. Ou não? Nós vemos aí as crianças, os meninos, seja meninos ou meninas, hoje o futebol adentrou ao universo feminino também, idolatrando esses esportistas. Vamos para a área da música, por exemplo, que também é uma área que fabrica ídolos e deuses, entre aspas aqui, a todo instante, não é? E nós muitas vezes cedemos a isso pela carência que existe no nosso coração, pelo desejo que existe no nosso coração de se religar. Nós somos seres religiosos por natureza. Até aquele seu amigo mais ateu, aquele seu amigo mais ligado à política, aquele seu amigo talvez mais marxista, mesmo sem saber que o seja, ou conhecer o que é isso, ou saber as bases filosóficas disso, que diz que nós somos retrógrados porque somos religiosos, até aquele seu amigo, aquele seu conhecido que tem um discurso pronto anti-religião, ele faz do seu discurso anti-religioso a sua religião. Ele faz do seu fervor político a sua religião.
como muitos fazem do jogador de futebol a sua religião ou do seu time, como muitos fazem do cantor ou da cantora que você admira, que você gosta, a sua religião, como muitos fazem do seu namorado, da sua namorada, o seu Deus, a sua religião. Veja, meus amados irmãos, a tentação da idolatria, ela está presente na nossa vida em todos os momentos e nós precisamos lutar contra isso. Eu diria que idolatria é você dar o status de Deus, de divindade, e quando eu digo status, eu estou falando da importância, não necessariamente das qualidades divinas, mas da importância, aquilo que ocupa o primeiro lugar no meu coração, é quando eu transformo aquilo que não é santo em santo, e coloco isso no lugar de Deus. Pode ser o meu trabalho, pode ser o dinheiro, pode ser o estudo, pode ser a esposa, pode ser o esposo, pode ser o carro, pode ser a casa, pode ser o jogador de futebol, pode ser, seja lá o que for. Mas tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus e dou forma a isso, isso vai se transformar num ídolo na minha vida. Não importa o monte, porque o santo não é o monte, o santo é aquele que criou o monte. Não importa a cidade, Jerusalém não é santa. Santo é aquele que criou Jerusalém, que criou o Brasil, que criou a terra, que criou os céus, que criou o universo, que estabeleceu a sua vontade. É aquele que mandou o seu único filho morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que o Senhor Jesus está ensinando àquela mulher é o princípio da verdadeira adoração, porque quando nós bebemos da água da vida, nós somos transformados em verdadeiros adoradores. O nosso desejo agora é fazer a vontade de Deus. Nós estamos mais uma vez religados ao Senhor. Nós nascemos mais uma vez. Há um novo nascimento. A morte, que era separação, deixou de existir. O que existe agora é a vida. Nós, seres humanos, que havíamos sido expulsos da presença de Deus, que havíamos sido expulsos do paraíso, que havíamos sido expulsos desse momento de intimidade com Deus, agora nós bebemos da água da vida. Agora nós conhecemos a Cristo, porque a verdadeira adoração, ela se dá através do conhecimento também. Veja que é isso que o Senhor Jesus diz. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. E aí ele acrescenta, porque a salvação vem dos judeus. Esse dado para mim é extremamente importante. Porque talvez você pergunte, pastor, como é que nós vamos conhecer? Nós vamos conhecer a Deus através da revelação. Porque a salvação vem através dos judeus. Porque o judeu é o povo escolhido, a depositário da revelação de Deus. É através dos judeus que a revelação de Deus, a revelação mais precisa, a revelação escrita de Deus. Pensando aqui no Velho Testamento, por exemplo, pensando no Pentateuco, na lei de Deus, pensando naquilo que Deus fala ao seu povo, pensando nas promessas de Deus, pensando no anúncio daquele que viria, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo de Israel, o povo judeu é o depositário dessa revelação. Mas qual é a promessa para Abraão? A promessa é só para a sua família? A promessa é só para ele? Ou a partir de Abraão e da sua fé em Deus, todas as nações da terra seriam atingidas? Mas a partir de Abraão, a partir do judeu, a mensagem se espalha. O que é que isso nos ensina? Que conhecimento é esse? Como adorar? Adorar é um ato que é feito a partir do conhecimento verdadeiro de Deus, e esse conhecimento verdadeiro de Deus se dá através da sua revelação. Para nós hoje, essa revelação chama-se Sagradas Escrituras. Tendo outrora Deus falado a respeito de várias coisas, né? Pelos pais, pelos profetas, hoje nos fala a respeito de Cristo Jesus. Cristo é o ápice da revelação de Deus. Cristo é o auge da revelação de Deus. Mas o que é que nós sabemos de Cristo que não está nas Sagradas Escrituras? É dela que nós tiramos as informações. Se nós hoje sabemos que o Senhor Jesus encontrou-se lá nos primeiros anos do primeiro século, no início mais ou menos do seu ministério, com uma mulher, não é?
à beira de um poço e conversou com essa mulher e ofereceu a essa mulher a salvação, partindo da perspectiva da metáfora, da fala, não é? Da água da vida. Se nós sabemos isso, se nós temos conhecimento dessa história hoje, nós que estamos aqui em Maceió, no dia 21 de março de 2021, quase 2000 anos depois dessa história ter acontecido, é porque Deus revelou essa história para nós. Os irmãos compreendem? Vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Nós adoramos aquilo que nós conhecemos. E como nós conhecemos a Deus? Através da sua palavra. Não é à toa que a igreja cristã evangélica, seja brasileira, no mundo todo, aquela igreja que é séria, que é correta, ela sempre vai levantar a bandeira do sola escritura, ela sempre vai levantar a bandeira do leia a Bíblia, ela sempre vai levantar a bandeira da importância da palavra de Deus, porque é nela que nós conhecemos o nosso Deus. E quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, melhores adoradores nós nos tornaremos. Vocês adoram, disse o Senhor Jesus para aquela mulher, o que vocês não conhecem. De fato, apesar do samaritano também ser de alguma forma conhecedor de sombras, de vislumbres da revelação de Deus, como o próprio Israel do Senhor como um todo, ali nós estávamos ainda diante de sombras, a partir de Cristo Jesus. E eu disse isso nas mensagens do primeiro e segundo capítulo aí, nós nos deparamos com o verdadeiro iluminismo da história da humanidade. As luzes são lançadas para a verdade. Ele é a luz do mundo. Não foi isso que João Batista disse? Eu não sou a luz. Ele é a luz do mundo. É como se tudo agora se tornasse claro. Eu bebi da água da vida. Eu nasci de novo. O Senhor Jesus me transformou. O Espírito Santo de Deus me convenceu de tudo aquilo que eu precisava ser convencido. Agora os meus olhos enxergam. Agora eu conheço a verdade de Deus. E diante da verdade de Deus eu me prostro. E diante do Deus Todo-Poderoso eu me prostro. E adoro, e louvo, e exalto o seu nome. Os efeitos da salvação na nossa vida é que nós deixamos de adorar aquilo que não é Deus, é que nós largamos a idolatria e focamos a nossa adoração no Deus vivo e no Deus verdadeiro. Eu reconheço que essa é uma luta constante. Há inclusive aqueles que adoram a si mesmo, que se acham tão importantes, que se acham tão inteligentes, que se acham tão competentes, que se enxergam como um fim em si mesmos. Mas aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro tem o seu olhar voltado para Deus Todo-Poderoso. Aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro compreende, conhece a Deus. O Senhor Jesus vai trabalhando isso na mente daquela mulher, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e aí ele diz, vem a hora, e já chegou a hora, né, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Presta atenção nessa outra expressão que ela usa, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Veja que coisa interessante. A quem Deus procura para adorá-lo? É como se a gente dissesse assim, qual é a adoração que agrada a Deus? Qual é a adoração que Deus não despreza? Qual é a adoração que sobe como aroma suave diante do Senhor? A falsa religiosidade? As cerimônias vazias? O povo judeu tinha muitas cerimônias, inclusive cerimônias ditadas e ensinadas pelo próprio Deus. Mas chegou um momento que essas cerimônias se tornaram vazias. Leia, por exemplo, o livro do profeta Malaquias. Uma forte queixa de Deus contra o seu povo. A partir, inclusive, da figura dos sacerdotes, dos pastores da época, não era nem dos crentes, vamos dizer assim, de modo geral, né, fazendo uma ponte numa linguagem mais atualizada para os nossos dias. Os sacerdotes perguntavam em que nós temos desonrado o teu nome. E Deus diz, quando vocês trazem para o meu altar o animal coxo, aleijado, o cego. Acaso
É isso que você apresenta ao seu governador? Se estabelece aqui uma prioridade. Eu tenho muito mais respeito pelas autoridades civis do que pela autoridade de Deus. Não é que nós devemos desrespeitar as autoridades civis, a igreja cristã nunca teve isso como um princípio, mas nós temos como um princípio maior na nossa vida que Deus é soberano e antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas os sacerdotes tinham um interesse pessoal. Por que eles estavam levando os animais cegos, aleijados? Porque não tinham valor de mercado. É como se eles estivessem oferecendo para Deus qualquer coisa. E ali, pelo profeta Malaquias, Deus diz a eles: eu não tenho prazer em vós ou em vocês. Tomara que tivesse alguém que fechasse as portas do meu altar. É como se Deus estivesse dizendo para eles assim: olha, eu não tenho a menor alegria nesse tipo de adoração. Aqui só está a forma, não tem a essência. Aqui só estão as vestimentas bonitas e ornadas. Aqui está toda a beleza. Aqui está todo o ritual, mas não tem essência. Uma das bandeiras que eu admiro demais e sempre me chamou muita atenção do movimento reformado, do movimento protestante na história, é a defesa da simplicidade do culto. Porque Deus não está nas formas. Esses acessórios, eles perderam o sentido quando Cristo veio ao mundo. O véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. Nós não precisamos mais dos sacrifícios, das formas, das sombras. Nós agora temos o Deus habitando entre nós. Nós temos agora o Verbo que se fez carne. Nós bebemos da água da vida. Fomos transformados em verdadeiros adoradores. Mas me permita avançar um pouco mais, meus amados irmãos. O texto diz, então, que o Senhor Jesus ensina aquela mulher e fala a respeito da verdadeira adoração, que é feito através do conhecimento de Deus, em espírito e em verdade, que não se restringe a uma geografia específica, mostrando claramente que a vontade de Deus é que esses verdadeiros adoradores surjam e existam, não é, para adorá-lo em espírito e em verdade. Está descrito aí no verso 24. A mulher então respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Veja, ela tinha um vislumbre da revelação ou não? Ela sabia que o Messias viria. O que é que Jesus está dizendo? Eu sou o Messias. E ela já tinha tido contato com o poder. O poder da revelação de Deus a ela, ou de Cristo a ela, falando dos maridos que ela teve, da sua vida íntima, deu a ela a dimensão do poder daquele que estava diante dela falando. Então, aquela revelação autenticava toda a sua fala, doravante daquele momento, daquele instante. E aí, então, o texto vai falando, né, a respeito disso. Eu vou pular essa parte que os discípulos chegaram, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ela, muito brevemente, mas eu quero pular para a parte em que, depois que o Senhor Jesus diz àquela mulher, não é, tudo aquilo que ele havia dito, a mulher simplesmente ela deixa o cântaro, não é, ela larga o cântaro e ela volta para a cidade para falar, para pregar o Evangelho. E essa é a segunda verdade que nós enxergamos a respeito dos efeitos da água da vida na nossa vida. Nós nos tornamos pregadores do Evangelho, anunciadores do Evangelho, porta-vozes do Evangelho de Cristo, porque essa bênção ela é tão maravilhosa, ela traz uma transformação tão intensa na nossa vida, que eu digo aos irmãos que nós não seremos capazes de conter na nossa fala, na nossa expressão, o Evangelho. O nosso desejo é transmitir isso, o nosso desejo é que o meu pai saiba disso, que a minha mãe saiba disso, que os meus irmãos saibam disso, que o meu vizinho saiba disso, que qualquer pessoa, que o maltrapilho que está na rua saiba disso. Saiba de quê? Saiba que Cristo é o Senhor, que Cristo morreu por ele e que ele pode encontrar a vida eterna em Cristo Jesus e que isso foi feito gratuitamente. Ele tão somente precisa confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E é exatamente isso que
aquela mulher vai fazer. Agora veja que você tem aqui, do ponto de vista da história prático, não é? Os discípulos voltando e a mulher saindo da cena. Veja, lá atrás o texto diz que os discípulos foram comprar comida para se alimentarem. Jesus vai ao poço, cansado, depois de longas horas de viagem, caminhando, ao meio-dia, está lá no poço, vem a mulher, ele fala com ela e tudo mais, trava-se toda essa conversa que nós já tratamos. E agora, uma vez que a mulher bebe da água da vida, ela vai para aquela cidade. Me chama a atenção a expressão que diz que ela largou lá o seu cântaro, né? Lembra do balde, do cântaro, né? Lembra dos utensílios que para ela era muito importante? Para mim aqui tem uma simbologia muito forte, muito forte. É como se ela estivesse dizendo assim, olha, por mais que essa água do poço seja importante, agora ela não é a minha prioridade. Por mais que as coisas dessa vida, e muitas delas são extremamente importantes, agora ela não é a minha prioridade. A minha prioridade é ir para a cidade, anunciar que eu encontrei o Messias. A minha prioridade é ir lá naquela cidade e dizer às pessoas, vem e vê. Eu preciso fazer o chamamento. Eu preciso anunciar o Evangelho. Eu preciso confrontar aquelas pessoas. Eu preciso convidá-las ou convocá-las, né? A que elas venham ver com os seus próprios olhos, para que elas possam sentir o que eu senti, para que elas possam também beber da água da vida, para que a sede dessas pessoas ali naquela cidade seja plenamente satisfeita, e ela compreende perfeitamente que só em Cristo Jesus a sede da alma vai ser plenamente satisfeita, só em Cristo Jesus as necessidades espirituais serão plenamente satisfeitas. Então, como uma nova criatura em Cristo Jesus, como efeito dessa água da vida que adentrou ao seu coração, ela agora quer proclamar o Evangelho, e as amarras, o cântaro, as responsabilidades, as coisas dessa vida, isso ficou para segundo plano. O mais importante agora é anunciar que o Messias chegou. O mais importante agora é falar do Evangelho. Que coisa maravilhosa, que lição preciosa nós temos para nós. E no contraponto disso vem os discípulos, com um pensamento diferente, por incrível que pareça. Qual era a preocupação dos discípulos? Era a comida. Quando eles chegam, a preocupação deles é porque Jesus estava falando com aquela mulher, parece que eles não estavam compreendendo ainda. Isso nos ensina, irmãos, que às vezes muitas pessoas seguem a Cristo, mas que ainda não compreenderam de forma plena o significado de Cristo, da sua palavra, do seu Evangelho, da sua mensagem. Pessoas que, por mais que sejam em algum momento encontrados ou contados dentre aqueles que são seguidores de Cristo, ainda não conseguiram implementar nas suas vidas a verdade bíblica que nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e que as outras coisas serão acrescentadas. Quantos de nós pode dizer isso? Quantos de nós podemos nessa manhã, nós que estamos aqui fisicamente, os irmãos que estão em casa, nos assistindo, né, acompanhando este momento, quantos de nós podemos dizer assim, eu na minha vida busco em primeiro lugar o reino de Deus? Eu sou capaz de deixar o cântaro de lado, de largar o cântaro. Eu quero me dedicar a pregar o Evangelho. Eu quero me dedicar a promover a salvação em Cristo Jesus, porque eu compreendo que isso é a coisa mais preciosa que existe nessa vida. Eu faço isso em obediência a Deus, em amor a Deus, eu faço isso em amor ao meu próximo. Os irmãos percebem a transformação que acontece na vida daquela mulher? Os irmãos percebem que os discípulos parece que não entenderam. Naquele momento, verso 27, chegaram os discípulos de Jesus, se admiraram ao vê-lo falando com a mulher. Veja, os discípulos estavam preocupados com a etiqueta social, o preconceito ainda se tornara um obstáculo diante deles. Às vezes, nós deixamos de pregar o Evangelho porque temos preconceitos, ideias pré-estabelecidas, pré-formuladas a respeito de pessoas. Quantos de nós não já pensou assim, não, fulano está quase virando crente, né?
Não, e aquele outro ali não tem condições não. Olha o estilo do cara. Quantos de nós, nos nossos preconceitos, sem conhecer a pessoa, sem conhecer sequer a vontade de Deus a respeito daquela pessoa, quantos de nós dizemos assim, não, aquele tem jeito, aquele outro não tem jeito não. Aí Deus, para mostrar quem é o soberano, quem é o Senhor, e para nos ensinar a respeito da graça, diz assim, ó, esse bonzinho, que tu acha que é bonzinho, que tu pensa que ele se auto-justifica, esse está fora. Vai aquele mesmo, todo troncho e errado, para eu mostrar o poder da graça. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Percebe, irmãos, que o poder do Evangelho é maravilhoso, é fantástico. Parece que os discípulos não estavam entendendo isso ainda. O Senhor Jesus, ele rompe as barreiras do preconceito social, ele fala com aquela mulher. Obviamente, nós não seguimos a um Cristo que é machista, mas obviamente que nós também não seguimos um Cristo que é feminista, para deixar claro que não há nenhum, que não devemos estabelecer nenhum pensamento maniqueísta nesse sentido, né? O contrário do ruim, tá certo? Tem que ser o bom. Não se combate o que não presta com aquilo que é pior do que o que não presta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não. O machismo presta? Não. O machismo é bom? Não. O machismo é ruim? Não. Ele precisa ser combatido ensinando o que é a verdadeira masculinidade. Não se combate o que não presta, o machismo, com aquilo que é pior ainda, que é o feminismo. Esse é o ponto. Mas voltemos ao texto. Os discípulos então perguntam, falam, o Senhor Jesus dá uma lição a eles, vocês estão... Que ousadia, né? Por que está falando com a mulher? Devia perguntar, né? O que é que você falou? A razão de estar... E não essa preocupação do ponto de vista social. Bem, verso 28. Quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo. Os discípulos estão preocupados com a comida. Os discípulos estão preocupados com as etiquetas sociais. A mulher larga o cântaro de lado e vai para a cidade falar do Messias. Quando nós bebemos da água da vida, nós nos tornamos pregadores do Evangelho. Nós confessamos a Cristo. E olha, a forma como essa mulher prega é interessante. Primeiro, alguns detalhes, né, rapidamente. Ela chega na cidade e diz ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Primeiro, ela tem um passado que a condena. Vocês concordam comigo? Ela esconde esse passado e ela expõe em praça pública. Ela confessa para aqueles homens. É como se o seu passado ou o seu presente de pecado naquele momento, porque ela ainda vivia de forma equivocada com o homem, não fosse mais a grande vergonha da sua vida. Veja, é preciso, meus amados irmãos, virar a página. É preciso desconectar do passado terrível que nós tivemos. A partir do momento que eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas, pastor, as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Ela não tem vergonha de dizer, ele falou o que eu fiz. Talvez muitos já conhecessem o passado daquela, ou a história daquela mulher, outros não. Mas do ponto de vista aí, me ajuda aí, Adjane, do ponto de vista psicológico, ela não teve dificuldade de contar os seus problemas. Ela está falando, ela está colocando para fora, e muito mais do que isso. Ela não está fazendo isso numa roda íntima de amigos. Ela está fazendo isso na praça pública. Ela está professando publicamente a sua fé. Aqueles que me confessam diante dos homens, diz o Senhor Jesus, eu o confessarei diante de meu Pai. Os irmãos percebem a postura dessa mulher. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Então ela prega publicamente, ela professa sua fé publicamente, ela não tem vergonha do seu passado, ela mostra o poder de Cristo e ela insta aqueles homens e mulheres daquela cidade. Aqui não é um apelo, mas é um convite enfático, venham ver. Nós precisamos dizer às pessoas, venham ver. Como verdadeiros servos de Deus, a nossa pregação precisa ser enfática também. Mas ver o quê?
Por exemplo, diga às pessoas que você quer pregar o evangelho, venha ver o que Cristo fez na minha vida. Esse é um bom começo. Ela começou dessa forma. Ele começou falando de mim. Esse Messias que eu entendo que encontrei, ele revelou a minha história. E ela já se coloca transformada diante daqueles homens. Você quer pregar o evangelho? Comece falando do que Cristo fez na sua vida. Diga assim às pessoas, venham ver. Lembra que eu fazia isso. E agora eu não faço mais isso. Lembra que eu pensava dessa forma, daquela forma, defendia essa ideia e hoje eu não penso mais daquela forma, eu penso diferente. Sabe por que é assim? Porque Cristo transformou a minha mente. Sabe por que é assim? Porque Cristo transformou o meu coração. Sabe por que agora eu sou assim? Porque Cristo transformou a minha vida. E Ele fez isso através do sacrifício de Cristo Jesus. E o que eu quero dizer para você, essa é uma forma de evangelizar e que Ele pode transformar a sua vida também. Diga às pessoas que você hoje é plenamente feliz, que você deixou de murmurar, aquele que murmurava não murmura mais, aquele que reclamava não reclama mais, aquele que andava na mentira não anda mais na mentira, aquele que não tinha capacidade de agradecer hoje enxerga as bênçãos de Deus. Fale a respeito disso. Mostre o quão miserável você era e agora como Deus transformou a sua vida. Se não basta a sua história, fale da história de outras pessoas. Mas convide as pessoas para que elas vejam o poder de Deus. Convide as pessoas para que elas vejam o poder transformador do Evangelho de Cristo. Porque quando nós bebemos da água da vida, nós somos transformados pelo poder de Deus. Ele faz com que aquela pessoa mais tímida, que sequer consegue abrir a boca, que fica nervosa quando vai ter que falar, não é? Que vai dar calafrio, que vai tremer as pernas, não é? Que ela faça o que tem que fazer, porque a nossa força não vem de nós mesmos. Esses dias a gente estava lá em casa, eu não sei qual era o contexto, e eu lembrei de um episódio na minha vida que até hoje eu não sei como eu fiz isso. Não sei. Quando eu fui para o Instituto Bíblico do Norte, no IBN, eu fui estudar música, estudei música 3 anos. E dentre as várias matérias, no 3º ano nós tivemos aula de canto. A gente tinha um professor que era muito bom e tal, e não bastava só as aulas, a gente geralmente fazia as aulas e fazia os recitais. Então, por exemplo, estudava violão clássico, aí tinha o recital, todos os alunos faziam o recital do violão clássico. É mais ou menos assim, eu estou estudando, estou mostrando o que é que eu estou fazendo e colocando em prática a teoria. E aí, então, na aula de cântico, todos os alunos tinham que cantar, fazer um solo. E não era uma música, como a gente costuma dizer, um corinho, né? A alegria está no coração, não. Tinha que ser uma coisa mais refinada, afinal de contas, é a aula de canto. E aí o professor escolheu lá, eu nem lembro que música é que eu cantei, mas uma música em italiano, imagina os irmãos. Uma música num estilo assim mais erudito, né? Ele ao piano, eu com a partitura, você tinha que cantar acompanhando a partitura daquilo. Eu lembro, irmãos, que até hoje, eu acho que eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida. Eu via as minhas pernas batendo uma na outra, eu não estou exagerando. Batia literalmente. Eu não sei como é que eu cantei, naquela época não tinha celular para gravar, né? Graças a Deus, apesar de que eu tenho curiosidade para saber como é que saiu esse negócio. Se eu pudesse rever a cena, eu queria rever a cena, né? Para ver quão dantesca e terrível essa cena foi. Mas assim, eu tinha que fazer aquilo. Irmãos, quando eu terminei de cantar, eu estava molhado de suor. Mas molhado de suor mesmo. Até porque esses recitais que a gente fazia lá no Instituto Bíblico em Garanhuns, era para todo o IBN, o que já era um problema, porque se você erra ou faz qualquer coisa, é sinal de que você vai passar os próximos meses sofrendo bullying, não é? A turma tirava a onda mesmo. E segundo, era convidada as igrejas da cidade, aí vinha, era uma noite especial, e eu lá cantando italiano, eu não sei nenhuma palavra de italiano hoje, não sei, eu não sei que música era, eu não sei de nada. Eu acho que vamos para a psicologia, né? Eu acho que eu tentei assim, deletar, eu botei isso numa memória guardadinha lá para não acessar com muita facilidade. Hoje eu queria acessar, porque aquilo foi algo muito difícil de enfrentar, mas foi muito difícil de enfrentar. Sabe por que foi muito difícil de enfrentar? Porque eu não sou cantor.
Eu não tenho esse talento. Sabe por que foi difícil? Porque eu não sei italiano. Então, assim, eu não tinha a menor firmeza de fazer o que eu estava fazendo. É diferente, vocês concordam comigo, quando alguma área da vida que a gente lida, que de certa forma a gente domina aquilo. Imagina você fazer algo que você não domina, não é? Então eu tremia, mas irmãos, a minha perna batia uma na outra. Você hoje me coloca aí diante de um auditório, seja ele qual for, eu não vou ter nenhuma dificuldade de pregar, de falar. Agora, se me botar para cantar de novo italiano, eu vou ter que ficar nervoso do mesmo jeito. Minhas pernas vão tremer do mesmo jeito. Eu não fui feito para isso, não é? Eu não fui feito para isso. E graças a Deus, apesar de ter estudado, Deus, inclusive, naquele momento, me direcionou para a minha verdadeira vocação. Então eu gosto, eu amo a música, eu estudei música, mas a minha área é a pregação, é o pastorado. Eu não sou músico, essa não é a minha área. Isso serve apenas, né, para o nosso crescimento no conhecimento, para o crescimento intelectual, para você ter esse aprendizado. Mas perceba, irmãos, nós precisamos enfrentar os nossos medos. Nós precisamos enfrentar o suor frio. Quando Cristo transforma a nossa vida, nós vamos falar. Eu conheço um irmão, de repente ele até vai me assistir em algum momento, um presbítero, que ele é gago. E eu não conheço uma pessoa tão falante como ele. Se você for na fila do banco, ele estiver na fila do banco, é ele que está puxando conversa. Pense num cara bem resolvido. Esses dias eu vi que ele estava gravando uns vídeos para pregar o evangelho. É assim que a coisa funciona. O amor de Deus é muito maior do que as minhas limitações. Os irmãos percebem? Limitações, quem não as tem? Quem não as tem? Todos nós temos, irmãos. Mas no dia que eu bebi da água da vida, o que são as minhas limitações diante do meu Deus? No dia em que Ele transformou a minha vida, eu não posso conter. Lembra dos discípulos? Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Eu não contenho isso. O amor de Deus é maior do que os meus medos. A graça de Deus é maior do que as minhas vontades ou má vontades. E eu fecho, mais uma vez, pegando um pouquinho aqui da postura dos discípulos. Eu disse que enquanto a mulher ia pregar, os discípulos voltavam com a comida. E aí eles têm aquele contato, conversando com essa mulher e tal. Eita, já avançou demais a hora, deixa eu correr aqui. Eles dizem então que trouxeram algo para Jesus comer. E eu não tenho dúvida que Jesus estava com fome e estava com sede. A gente não tem aqui a informação de que Jesus bebeu da água do poço. Nós sabemos que a mulher bebeu da água da vida. Nós não temos a informação que Jesus bebeu da água do poço. Mas ele estava com sede, ele estava com fome. E os discípulos então chegam e mandam ele comer. E aí a gente aprende uma outra coisa muito interessante aqui. Cristo como o exemplo da nossa vida maior. Que quando nós bebemos da água da vida, a nossa vontade vai ser sempre fazer a vontade de Deus. Essa é a vontade que impera. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Para mim, o morrer é lucro. Interessante que ele vai lá dizer, né, naquele dilema, foi em Filipenses que nós vimos isso, se ele desejava morrer logo para estar com Deus, ou se ele desejava permanecer vivo, ele diz, não, se eu permanecer vivo, que eu permaneça para continuar pregando o Evangelho. Ou seja, na vida ou na morte, o meu alvo é Deus. Na vida ou na morte, o meu objetivo maior é fazer a vontade de Deus. Porque, irmãos, essa vida não tem sentido, não tem razão sem Deus. Eu não sei se você já chegou a essa conclusão. O quanto antes você chegar, mais sábio você vai ser. E menos triste você vai ser, e mais feliz você vai ser, e mais facilidade de enfrentar as dificuldades da vida você vai ter. Essa vida não tem sentido nenhum sem Deus. Esqueça essa vida tendo sentido se não for a partir de Cristo. Então veja, Cristo agora, como grande exemplo da nossa vida, dá a nós o exemplo, o ensinamento extremamente interessante. Veja, então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Por que os discípulos perguntaram isso? Porque quando eles chegaram da cidade, verso 31, eles disseram a Jesus, está aqui a comida, come.
Qual é a resposta que o Senhor Jesus dá a eles? Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. É como se ele estivesse dizendo assim, eu já estou alimentado, eu já estou satisfeito. Obviamente que aqui é uma linguagem espiritual, ele não está falando da vida física, mas ele está falando de uma verdade transcendental, de uma verdade espiritual. Qual era essa comida que ele estava bebendo? Era a vontade de Deus, era a pregação do Evangelho, ele acabara de ver uma vida sendo transformada. E isso para ele era muito mais satisfatório, era muito mais importante do que toda e qualquer comida que ele pudesse comer. É como se ele estivesse estabelecendo ali de uma forma muito prática, olha, agora o que traz satisfação ao meu coração é tudo isso que está acontecendo, é eu cumprindo a minha missão, é essa mulher sendo salva, é eu obedecendo ao Pai. Porque conquanto Cristo tenha deixado claro que Ele também é Deus, é o Verbo que se fez carne, na sua vida humana, Ele demonstra toda a sua obediência ao Pai. E o seu desejo é fazer a vontade do Pai. Verso 34, está expresso essa fé, não é? Ou essa expressão de fé explícita aqui, ou explicitada pelo Senhor Jesus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Qual é a sua comida? Qual é a minha? Qual é o que tem ocupado o nosso coração, a nossa mente? O que tem feito a gente projetar o futuro? Ou o que tem feito a gente perder o sono? Seja lá o que for, por que motivo for. São coisas relacionadas a Deus? Ou são coisas relacionadas a esse mundo? O que o Senhor Jesus está dizendo é que o fato dele comer ou não comer é um mero detalhe. O mais importante para ele é fazer a vontade de Deus. É por isso que aquela mulher deixou o cântaro. Porque ela entendia que naquele momento era a vontade de Deus que ela pregasse o Evangelho. Existem às vezes situações nessa vida que nos amarram, irmãos. Eu não quero julgar ninguém longe de mim, porque eu também tenho as minhas dificuldades. Os meus pecados estão diante de mim. Mas como às vezes nós somos fracos, né? Na nossa fé. Como nós deixamos de aproveitar as bênçãos por falta de fé, por falta de convicção na promessa de Deus que diz, busque em primeiro lugar, mas e as outras coisas? Porque sempre vai ter o mais. Busque em primeiro lugar, mas e a comida? E a roupa? E a casa? E o remédio? E o plano de saúde? E isso e aquilo outro? Deus supre. Eu não sei, na realidade eu não sei não. Eu não consigo convencê-los disso. Não cabe a mim convencê-los disso. Se eu pudesse, tivesse tempo aqui, eu poderia contar alguns testemunhos pessoais de Deus suprindo a minha vida. Nunca fui um homem rico. Nunca tive tudo aquilo que talvez os meus olhos desejaram como Salomão, mas confirmo com toda sinceridade aos irmãos, nunca me faltou nada. Nada. Nunca faltou a possibilidade de tratamento de saúde dos meus filhos, mesmo quando não tinha plano de saúde. Desde o dia que eu, em obediência à vontade de Deus, entrei no ministério, sabia que do ministério eu viveria. Eu não sei quantos já pararam para pensar que um pastor que vive integralmente no ministério, ele vive, obviamente, acima de qualquer coisa da fidelidade de Deus, mas da fidelidade dos irmãos também. Se os irmãos não forem fiéis, não tem recurso para manter a igreja, inclusive o ministério pastoral de tempo integral. Não sei quantos já pararam para pensar nisso, mas nunca me faltou. Tem mês que é mais, tem mês que é menos. No início, passei algumas experiências de aperto, algumas dificuldades. Deus nunca deixou de suprir. E olha que eu não sou exemplo aos irmãos. Mas nós poderíamos contar tantos exemplos de um Deus que cuida, de um Deus que abençoa, de um Deus que supre, de um Deus que é o Deus da providência. Com Deus, irmãos, o mais está garantido. Agora é uma questão de fé. Ou você acredita, ou você não acredita. Até aqui eu chego. Além disso, eu não posso passar. Porque não sou eu que vou convencer a Adjane não sou eu que vou colocar essa fé no coração da Adjane, não sou eu que vou colocar a fé no coração da Yasmin e do Mateus, é Deus. É o Espírito Santo de Deus.
Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.